Olá, boa noite. Tribunal de Justiça do Ceará amplia ações de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Comércio terá nova regra para trabalho em feriados a partir de 1º de julho. Ministério Público Federal apura denúncias de fraudes com recursos destinados à alimentação de pacientes indígenas no Pará. O Supremo Tribunal Federal decide que é inconstitucional a validade de diversos trechos do Código Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul para florestas plantadas. E o Programa Rural Legal entrega mais de 200 títulos de propriedade a agricultores de Alagoas. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 17 de abril, começa agora. O comércio vai ter nova regra para trabalho em feriados a partir do dia 1º de julho. O repórter João Pedro Melo tem as informações. A nova portaria é do Ministério do Trabalho e Emprego e revoga a permissão de trabalho aos domingos e feriados por meio de acordos individuais, passando a exigir negociações coletivas com o sindicato da categoria. A medida vale para empresas que atuam no setor comercial, incluindo varejistas, atacadistas e prestadores de serviços. Outro destaque é a necessidade de se observar as leis municipais, que dizem como os comércios devem funcionar em datas especiais. A ideia é inibir abusos e dar mais segurança jurídica às relações trabalhistas. A portaria foi publicada originalmente em 2023, mas a entrada em vigor foi adiada por 3 vezes, com a ideia de dar tempo para que os empregadores e trabalhadores pudessem se adaptar às novas regras. Diante das mudanças, a expectativa agora é de que os empregadores já comecem a conversar com os sindicatos para discutir esse tema. A consolidação das leis do trabalho diz que o descanso semanal deve ocorrer preferencialmente aos domingos, mas para setores em que há um expediente dominical, é necessário instituir uma escala de revezamento mensal que pode ser fiscalizada pelas delegacias do trabalho. Já sobre feriados, a CLT proíbe o trabalho nesses dias, mas há uma exceção, que são os casos expressamente autorizados por meio dos chamados instrumentos legais. A segunda vara civil da Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, atendeu o pedido da atriz Larissa Manoela e anulou cláusula de contrato de exclusividade vitalício com gravadora que havia sido firmado pelos pais dela. A justiça entendeu que a exigência prejudicava a carreira da artista. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Guarapuava é a minha paixão e que eu amo muito! O contrato de exclusividade com uma gravadora foi firmado em 2012 pelos pais de Larissa Manoela, quando ela tinha 11 anos de idade. A atriz e cantora questionou na justiça as condições assinadas pelos pais com o argumento de que não era mais favorável à carreira. Na ação, Larissa Manoela pediu a rescisão do acordo e a entrega de todo o material produzido durante o contrato, além de valores decorrentes das produções. Larissa Manoela também requereu senhas de acessos das plataformas digitais da artista e indenização por dano moral no valor de R$100 mil. Segundo a atriz, o contrato causou prejuízos de ordem moral. Na ação, a gravadora afirmou a validade do contrato de exclusividade firmado por Larissa Manoela e pelos pais dela. Afirma ainda que cumpriu com todas as obrigações e negou que tivesse retido indevidamente valores acordados. Além disso, negou que tenha dados de acesso às plataformas digitais de Larissa Manoela. A gravadora concordou em rescindir o contrato desde que haja autorização dos pais de Larissa. No entanto, a justiça entendeu que os pais da artista não eram partes do contrato, mas apenas representavam a filha menor na época. A decisão foi baseada no Código de Defesa do Consumidor, considerando que Larissa Manoela é plenamente capaz para rescindir o contrato
sem a necessidade de participação dos pais. Além da extinção do contrato com a gravadora, o juiz proibiu a empresa de usar qualquer material da atriz sob pena de multa e que forneça em 10 dias os dados que a gravadora usava dos canais da atriz para acessar o YouTube e Spotify. Foi negada a indenização de dano moral por entender que não ficou provado prejuízo moral a Larissa Manoela. O trabalho decente é aquele remunerado de forma adequada, exercido com liberdade, equidade e segurança, além de garantir vida digna. Isso só é possível com políticas públicas eficientes voltadas às pessoas trabalhadoras. Para ajudar com informações qualificadas, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho aperfeiçoou o Monitor do Trabalho Decente. A plataforma reúne dados atualizados sobre processos que tratam de trabalho infantil, assédio sexual, contratos de aprendizagem e trabalho análogo ao escravo. A reportagem é de Larissa Batista. Uma infância marcada pela falta de acesso aos estudos e pela enxada na mão para o trabalho logo cedo. Essa foi a realidade do seu Margarido. Ele foi criado em meia rotina braçal na roça, cercado pelas plantações de arroz, milho e feijão, no interior do estado de Goiás. A rotina era, o pai pegava a enxada, ia geralmente, no meu caso lá, a gente era 5 homens, então eu era uma filhinha que tocava para a roça, né? E os maiores tudo na enxada e os menores, esses menores era de 4 anos para baixo, às vezes 3, né? Até 5 anos servindo água e às vezes já capinando também. A situação vivenciada pelo seu Margarido tem nome: trabalho infantil. Só depois de conhecer a cidade grande, ele se deu conta da condição em que vivia. A gente só consegue perceber depois de uma certa idade que você poderia, se tivesse numa outra situação, talvez o seu mundo poderia ser diferente. Não que eu me arrependa dele, entende? Mas, assim, eu acho que ele impacta sim, porque você acaba criando um modelo de vida que, se não toma cuidado, você traz até para os seus filhos, porque você viveu, conviveu aquilo e acha que esse processozinho ele tem que seguir. Casos como esse não são isolados. Para combatê-los é necessária uma força-tarefa, envolvendo diversos agentes públicos. A Justiça do Trabalho contribui com essa luta, a partir da análise de dados qualificados e de ações práticas. O objetivo principal é promover o trabalho decente no nosso país. Por isso, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou a nova versão do Monitor do Trabalho Decente. Em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho, a ferramenta colhe informações de processos com temas relacionados a violações de direitos trabalhistas e as disponibiliza o mais rápido possível para consulta pública. A ferramenta cumpre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas sobre trabalho decente e desenvolvimento econômico. Por isso, os dados são apresentados no monitor assim, em diferentes painéis, que podem ser filtrados por tema, grau de jurisdição, município de origem do processo e se o caso foi julgado procedente, improcedente, conciliado ou arquivado. Hoje a gente lida com 4 temáticas: o assédio sexual, o trabalho análogo à escravidão, o contrato de aprendizagem e o trabalho infantil. Além dessa sistemática de IA, nós temos também um painel que é publicizado a toda a sociedade, então toda a sociedade tem acesso a esses dados, onde a gente organiza essas informações sobre essas temáticas. Em município onde o fato ocorreu, qual é o sexo da parte envolvida, faixa etária, qual é o ramo de atividade das empresas e sempre com cuidado em relação às partes de não expor a identificação de nenhuma forma. Para se ter uma ideia, até o dia 3 de abril de 2025, a ferramenta de IA identificou e classificou mais de 146 mil processos relacionados aos 4 temas. As ações mais registradas pelo monitor em 1º e 2º graus estão relacionadas ao trabalho análogo ao escravo. Na sequência, vem processos que envolvem assédio sexual,
contratos de aprendizagem e trabalho infantil. E a partir de agora, com as iniciais, nós temos também a possibilidade de os processos, por exemplo, serem eventualmente priorizados em função do tema. Para instituições como a Organização Internacional do Trabalho, iniciativas que estimulem um trabalho decente são importantes para a superação de problemas mundiais, como a pobreza, além de ajudarem a reduzir desigualdades e a garantir uma governabilidade democrática. O trabalho decente é o ponto de convergência dos 4 objetivos estratégicos da OIT, que são a promoção do emprego, a proteção social, as normas internacionais do trabalho, que agrupam os direitos fundamentais no trabalho, as normas de governança e as normas técnicas e, finalmente, o diálogo social. Com a recente atualização do Monitor do Trabalho Decente, a plataforma passou a enviar um alerta automático à unidade judiciária, por e-mail, quando algum processo iniciado estiver relacionado aos temas trabalho infantil, assédio sexual, contratos de aprendizagem e trabalho análogo ao escravo. O objetivo é que esses casos recebam imediata atenção das varas e tribunais do trabalho. Na avaliação do Ministério Público do Trabalho, que possui uma coordenadoria específica para atuar no combate ao trabalho infantil, a disponibilidade de informações em tempo real ajuda na identificação e no desenvolvimento de ações mais assertivas, principalmente em regiões marcadas por condições de trabalho irregulares. Informação é essencial, né? E essa informação qualificada, organizada, ela é muito importante para que a gente possa entender o problema do trabalho infantil e como ele tem chegado ao judiciário e possa, a partir daí, pensar também em soluções. E a loja de artigos de luxo Fendi foi condenada a indenizar um vendedor em mais de R$600 mil por acúmulo de função. A empresa também vai pagar multa por causar atrasos no processo. A 4ª turma do TST considerou que, ao alegar insistentemente que não foi citada no endereço informado, a empregadora prejudicou a justiça e o trabalhador. Ocine Gomes. A ação foi movida por um vendedor. Ele pedia o pagamento de diferença salarial por acúmulo de função. Após um curso nos Estados Unidos, o profissional passou a atuar também como visual merchandising, que é a função de quem coloca os produtos à venda de uma forma mais atrativa para os clientes. No dia da audiência trabalhista, nenhum representante da empresa compareceu. A Fendi foi então condenada à revelia. Ao pedir a nulidade da sentença de primeiro grau, a loja de artigo de luxos disse que não foi citada no endereço fornecido pelo ex-empregado. Mas, segundo a Vara do Trabalho, a citação foi entregue em 2 localizações que constam no cadastro da Junta Comercial do Estado de São Paulo e da Receita Federal. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, manteve a sentença e acrescentou que basta a carta ter sido entregue no endereço correto para a aplicação da súmula 16 do Tribunal Superior do Trabalho. O dispositivo estabelece que fica entendido como recebida a notificação 48 horas depois da postagem, e o não recebimento ou a entrega após esse prazo constitui ônus de prova do destinatário. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso foi o ministro Ives Gandra, presidente da 4ª turma. Ele rejeitou o pedido da empresa para anular a citação. No voto, o ministro destacou que o entendimento do TST é o de que a ausência de aviso de recebimento por si só não é suficiente para caracterizar a irregularidade da notificação. O relator considerou ainda que a simples alegação de que não recebeu ou houve desvio da citação não pode ser acolhida. Na retomada do julgamento, a ministra Maria Cristina Peduzzi, que tinha pedido mais tempo para analisar o caso, seguiu o entendimento do relator. Verifiquei que a Corte Regional consignou ter sido admitido, pela agravante, que continua recebendo correspondências no endereço da loja em obras e que há placa informando, inclusive, sobre as obras e os procedimentos de entrega de carta, malotes, e acrescentou que houve notificação pelo oficial de justiça desta forma, o que enseja a presunção de entrega da correspondência pelo carteiro, como se compreendeu, ressaltando que a reclamada continua recebendo correspondências nessa mesma localidade.
A decisão da 4ª turma foi unânime. A empresa foi condenada ainda a pagar multa de R$ 6.675 por insistir em anular a citação. O valor corresponde a 1% da causa que o trabalhador deverá receber pelo acúmulo de função, num total corrigido de R$ 667 mil. O caso transitou em julgado, o que significa dizer que não cabe mais recurso. Daqui a pouco, a Polícia Federal fez operação para combater grupo criminoso que praticava fraudes contra a Caixa Econômica Federal. E o supermercado é condenado a indenizar um haitiano por discriminação racial. Nós voltamos em instantes. O Tribunal Superior do Trabalho promove nos dias 29 e 30 de abril o seminário Universalização do Direito à Saúde e Segurança do Trabalho e Novas Tecnologias. O evento, aberto ao público, será na sede do TST em Brasília. Nos 2 dias de seminário vão ser debatidos temas como informalidade, terceirização, entregadores e plataformas digitais, risco ocupacional, teletrabalho e ocupações na área da saúde. Para acompanhar a programação completa, basta acessar o site tst.jus.br. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Estorno Final para combater grupo criminoso que praticava fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A reportagem é de Carolina Chaves. Os policiais federais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão em 3 cidades do Rio de Janeiro: Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Niterói, onde as agências da Caixa Econômica eram alvos dos criminosos. As investigações começaram a partir de denúncia da própria Caixa Econômica Federal, que identificou os golpes com a contratação indevida de empréstimos. Os criminosos iam às agências e, com documentos falsos, contratavam empréstimos na modalidade de antecipação saque aniversário FGTS, que permite ao trabalhador antecipar o valor do saque aniversário do Fundo de Garantia em até 10 parcelas anuais. Os valores recebidos indevidamente pelos criminosos eram transferidos para contas de amigos e familiares, com o objetivo de ocultar a origem e a ilegalidade da ação. Se você participa desse tipo de crime, seja aplicando o golpe, ou seja, emprestando a sua conta bancária, a identificação e a sua responsabilização é certa. Hoje, a tecnologia auxilia a investigação na identificação de pessoas que se passam por terceiros e, então, a responsabilização penal é certa, não tem como praticar esse tipo de crime e não ser identificado. Os policiais suspeitam que o grupo também tenha aplicado a fraude em outras agências bancárias. O prejuízo estimado à Caixa é de aproximadamente R$ 180 mil. Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa, com pena que pode chegar a 8 anos de prisão. Supermercado é condenado a indenizar haitiano por discriminação racial. Mais de 7 toneladas de maconha são apreendidas no Paraná. E Justiça autoriza retiradas de indígenas em área próxima ao centro, em Brasília. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região revogou uma decisão que impediu o governo do Distrito Federal de retomar uma terra em área nobre de Brasília. O órgão reforça que a retirada de cerca de 380 indígenas de várias etnias deve ser feita sem violência. No Paraná, uma força integrada de combate ao crime organizado apreendeu mais de 7 toneladas de maconha. A droga estava sendo transportada por um caminhão que atravessou a fronteira do Paraguai com o Mato Grosso do Sul. O motorista foi preso em flagrante. Um haitiano, funcionário de um supermercado no Rio Grande do Sul, deverá ser indenizado por discriminação racial no ambiente de trabalho. O valor definido pelo Tribunal Regional do Trabalho, somado a direitos trabalhistas a ser recebido, chega a quase R$ 40 mil. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é inviável a ação de improbidade para reconhecer ato ilícito objeto de acordo de colaboração premiada. Repórter Kátia Gomes.
O caso chegou ao STJ por um recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado, que, ao reverter decisão de primeiro grau, considerou descabida a ação de improbidade administrativa contra o colaborador de delação premiada. O Ministério Público alegou que o processo deveria continuar para declarar os atos ilícitos e aplicar as sanções previstas, como multa e perda de bens. No entanto, o relator, ministro Gurgel de Faria, argumentou que permitir esse tipo de ação causaria gastos desnecessários e geraria incertezas sobre os efeitos do acordo. O magistrado explicou que o acordo de colaboração premiada tem grande importância nas investigações e que a homologação judicial confere validade aos termos acordados, incluindo sanções suficientes para as infrações confessadas. Gurgel de Faria destacou que permitir a ação de improbidade poderia enfraquecer a colaboração premiada, pois geraria desconfiança no sistema e comprometeria a adesão a esse mecanismo. Por isso, a decisão mantém a eficácia do acordo e o colaborador não será alvo de ação de improbidade, embora o processo continue contra os outros réus, utilizando as provas obtidas na colaboração. Daqui a pouco, órgãos públicos têm até o dia 12 de maio para concluir o cadastro obrigatório no domicílio judicial eletrônico. A ferramenta é 100% digital e de graça. E ainda hoje, o Ministério Público Federal apura denúncias de fraudes com recursos destinados à alimentação de pacientes indígenas no Pará. Nós voltamos já. Os órgãos públicos têm até o dia 12 de maio para concluir o cadastro obrigatório no domicílio judicial eletrônico. A ferramenta 100% digital é de graça e centraliza informações sobre processos judiciais de todos os tribunais do país num único lugar. Bancos e instituições financeiras já estão cadastrados no domicílio judicial eletrônico desde 2023. No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça incluiu no sistema mais de 1.200.000 grandes e médias empresas. O cadastro judicial eletrônico facilita e torna mais rápida a comunicação da Justiça, além de trazer economia para o Judiciário. Para mais informações, acesse cnj.jus.br. Agora o assunto é violência doméstica e familiar contra a mulher. O Tribunal de Justiça do Ceará tem ampliado as ações para combater esse tipo de crime, como a prateleira Maria da Penha, que desta vez foi instalada em uma escola indígena, como mostra o repórter Denis Barbosa. Um dos projetos é desenvolvido em espaços como este que nós estamos chegando agora. A luta contra a violência contra a mulher ganha o reforço de uma escola indígena localizada no município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. O equipamento, símbolo da luta do povo tapeba por uma educação de qualidade e que respeite a cultura, mantém vivas as tradições sem deixar de lado discussões necessárias sobre temas que afetam toda a sociedade. Por aqui, o trabalho dos professores com os alunos sobre a violência doméstica ganhou o apoio do projeto Prateleira Maria da Penha. Só nas escolas nós temos mais de 400, aqui no estado do Ceará. É um projeto que está sendo replicado, para outros estados. E é essa coisa da gente botar essa prateleira em evidência na biblioteca, exatamente para chamar uma atenção sobre a questão da violência doméstica, não só para os alunos, mas para os gestores, para os diretores, professores, para que trabalhem essa questão o ano inteiro. Em uma comunidade marcada pela luta de mulheres em defesa da saúde, educação e do território, elas comemoram a força dada pelo TJCE nesse tema sensível. Eu nasci numa cultura, numa tradução que não tinha violência, não tinha nada. Dormia todo mundo junto no chão, numa praia de bananeira. Não tinha violência, não tinha nada. Mas de certos tempos para cá, eu só vejo violência contra as mulheres. Isso aí é uma grande importância, um fortalecimento mais para dentro das escolas, porque quem está lá, professor,
os alunos que vão crescendo. A Nayara é do primeiro ano do ensino médio e já discute o tema em sala de aula. Já falei também para quando aparecer alguma coisa assim, ligar que a gente não deve abaixar a cabeça e nem deixar isso repassar, porque pode formar uma coisa pior. Um projeto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem mudado a vida de pessoas portadoras de sofrimento mental que estão em conflito com a lei. Uma solenidade marcou os 25 anos do PAI PJ, Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental. A reportagem é de Fabrício Veloso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais celebrou o Jubileu de Prata do PAI PJ, o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental. A solenidade aconteceu no Tribunal Pleno em Belo Horizonte e reuniu magistrados, autoridades, servidores e usuários do programa, além de convidados. Para marcar os 25 anos do PAI PJ, 50 medalhas comemorativas foram entregues a autoridades, profissionais e representantes de entidades ligadas ao programa. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, destacou a importância do PAI PJ para o judiciário e a sociedade. É um orgulho nós estarmos sustentando e realizando atos relacionados ao PAI PJ pelo prazo de 25 anos. É a demonstração de que o Tribunal de Justiça privilegia essa política pública judiciária de tratamento para pessoas que mais precisam, que são as pessoas vulneráveis, que necessitam de uma atenção especial do Estado. O aniversário de 25 anos do PAI PJ também marca um momento importante na história da luta antimanicomial brasileira. Nas palavras dos homenageados, o programa é um importante aliado para dar voz aos pacientes judiciários, historicamente segregados do convívio social. O PAI PJ hoje é reconhecido no Brasil todo como um programa que leva, de fato, dignidade e humanização no tratamento do paciente que pratica infração penal. Principalmente, esse momento que estamos, o Tribunal de Justiça mostra à sociedade, entendeu? A sua agenda social, o seu compromisso com a cidadania. Representantes da rede pública de saúde mental e da luta antimanicomial falaram sobre a parceria de sucesso com o PAI PJ. Você não sabe a alegria, né, que os usuários referidos à lei, em situações muito difíceis, a alegria que eles ficavam quando o técnico do PAI PJ ia chegar para cuidar das suas questões, construir junto com eles as soluções, né? Eles se sentiam acolhidos, né? O reconhecimento, né, de uma luta histórica, de uma luta que realmente envolveu a sociedade como um todo, os usuários, os trabalhadores, seus familiares. Satisfação também para Fernanda e Romina, que há 25 anos são responsáveis pelo desenvolvimento do PAI PJ, um programa reconhecido no Brasil e no exterior. 25 anos de luta para que essas pessoas que cometeram delitos, crimes, numa situação de sofrimento, possam ter a dignidade de retornar ao laço social, à sua vida. Uma equipe guerreira que há muitos anos realiza esse trabalho com muita dedicação, não é? Então é um reconhecimento muito importante para a equipe toda, para todos nós. Ex-presidente do TJMG, o desembargador aposentado Sérgio Rezende, também homenageado, fez questão de celebrar o aniversário do programa. Quando eu vi o convite do PAI PJ, eu fiz questão de vir, porque eu conheço esse programa desde que nasceu. No início, né, quando ele era bebezinho, eu ajudei a embalá-lo. O Hugo é ex-paciente judiciário e veio com a família comemorar e também agradecer. Tem como dar a volta por cima, né? Com o acompanhamento do PAI PJ, né? Assim, retendo uma vida digna novamente na sociedade. O Judiciário de Alagoas firmou um convênio inédito com a Uncisal, a Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Estado, para oferecer mais uma oportunidade de ressocialização de reeducandos do sistema prisional. O repórter André Risco tem as informações. Um curso tecnológico superior de gestão empreendedora e inovação em turismo será oferecido a reeducandos do sistema prisional.
A parceria surgiu durante esta reunião, que contou com a presença do juiz Alexandre Machado, titular da 16ª Vara de Execuções Penais, e representantes da Uncisal. Segundo o magistrado, este será um projeto inédito no Estado, pois toda a oferta que existe atualmente é privada. O que nós estamos buscando aqui é soluções para fora do processo. Nesse caso aqui é o acesso à educação, que é um direito do reeducando, né, uma educação de qualidade, uma educação pública gratuita, que eles passarão a ter esse direito, né, esse acesso, inicialmente 40 a 60 vagas de nível superior. Então vai ser feita uma seleção dentro do centro prisional, dentre 5.000 reeducandos, para que 40, 50 a 60 reeducandos possam ter acesso a essas vagas. O magistrado destacou o papel da educação como ferramenta de reinserção dos apenados na sociedade. Todos nós sabemos o potencial de transformação que a educação exerce na vida do ser humano. Então, o que a gente tem observado ao longo desses anos do sistema prisional, com esse avanço da educação, tanto na educação formal, como na não escolarizada, como na leitura, é que os reeducandos passam a se expressar melhor, a ter uma perspectiva melhor de vida para si e para os seus familiares. E eles passam a ser uma referência dentro do sistema prisional, isso é muito importante. Segundo o reitor da Uncisal, a ideia é poder oferecer o curso já no início do segundo semestre. Nossa pretensão aqui é que já nesse segundo semestre, possivelmente em agosto, já comece as primeiras turmas o seu aprendizado aqui. Esses detentos que vão sair, essas pessoas que vão poder ter essa oportunidade de fazer esse curso, realmente ela está sendo qualificada por uma universidade que tem credibilidade, que tem conhecimento, e um certificado emitido pela nossa universidade, um curso feito dentro da nossa universidade, com certeza vai ser uma grande ferramenta para a reconstrução da vida dessas pessoas. Daqui a pouco, Justiça do Rio Grande do Sul lança nova ferramenta de inteligência artificial. O Supremo Tribunal Federal decide que é inconstitucional a validade de diversos trechos do Código Estadual do Meio Ambiente e da Política Agrícola do Rio Grande do Sul para florestas plantadas. Nós voltamos já. Em Mato Grosso, representantes da Justiça Estadual e de outros poderes enviaram um projeto de lei à Assembleia Legislativa pedindo que a administração do Hospital Central de Cuiabá seja feita pelo Hospital Israelita Albert Einstein. A reportagem de Laura Meirelles. A saúde de Mato Grosso vai ganhar reforço nos próximos meses, em uma reunião realizada no Palácio Paiaguás e que contou com a presença de representantes da Justiça Estadual e de outros poderes. O governo do estado anunciou o encaminhamento de um projeto de lei à Assembleia Legislativa, solicitando que a administração do Hospital Central seja realizada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, com sede em São Paulo. As obras da unidade hospitalar, que já estiveram paralisadas por 34 anos, alcançaram 98% de execução neste mês. O Hospital Albert Einstein será o operador desse nosso hospital, numa parceria que ele já desenvolve, não é a primeira. O Hospital Albert Einstein administra 5 hospitais 100% SUS público no Brasil e, pela qualidade do que ele viu aqui, ele topou em estabelecer conosco essa parceria. Que foi mostrado hoje um hospital com todas as características de um grande hospital que não deverá ou que não deve nada a nenhum outro, né? Então, você ter a população ter a oportunidade de receber um hospital desse quilate, eu como juiz da Vara de Saúde e antes disso até, como cidadão mato-grossense, eu vejo com muita alegria. Quando estiver em operação, o Hospital Central será totalmente custeado pelo SUS e responsável pelas demandas de saúde de alta complexidade do estado. A previsão de iniciar os procedimentos hospitalares, clínicos e cirúrgicos a partir do mês de setembro desse ano. Iniciando em setembro
e gradativamente setembro, outubro, novembro e dezembro, onde no mês de dezembro nós já estaríamos com 100% do hospital full nessa ativação gradativa, né, de 4 meses, para que nós consigamos, então, atender e melhorar muito a qualidade do serviço que nós estamos prestando na saúde do Estado do Mato Grosso. O que cabe a nós, né, no campo do Poder Judiciário, é torcer, né, e acompanhar para que esse processo de gestão seja implementado da melhor forma e que surta, de fato, efeitos benéficos para a população. Em Minas Gerais, a abertura do ano letivo da Escola Judicial do Tribunal do Estado foi com uma aula magna do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Mais de 200 pessoas estiveram presentes. Veja na reportagem de Fabrício Veloso. A palestra aconteceu no Tribunal Pleno da Corte Mineira, em Belo Horizonte, e reuniu cerca de 200 convidados, entre magistrados e alunos dos cursos de pós-graduação da EGEF. Com o tema Importância das Escolas Judiciais no Contexto do Estado Democrático de Direito, o ministro, que também é diretor-geral da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, destacou a necessidade de uma prestação jurisdicional de qualidade e com mais humanismo. É a primeira vez que o ministro Benedito Gonçalves participa de um evento promovido pela EGEF. O magistrado ressaltou a importância da formação continuada para aqueles que querem ingressar na magistratura. Toda vez que o juiz tem incentivos de palestra, de ouvir um juiz mais antigo, é importante para a carreira, e hoje os juízes já entram sabendo que vai ter um filtro de passagem do momento que ele era advogado, enfim, que ele é juiz. E a escola de magistratura, EGEF, não vão ensinar aqui processo civil, vão atualizar, claro, mas é justamente ensinar a ser juiz. A mesa de honra da aula magna contou com a presença do presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. É uma honra muito grande receber aqui o ministro Benedito Gonçalves, diretor da Escola Nacional de Formação de Magistrados, num momento importantíssimo nessa aula magna que comemora e marca o início do funcionamento do ano letivo da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a nossa EGEF, que é um marco nas escolas judiciais de todo o país. A direção da EGEF também comemorou a parceria entre as escolas judiciais mineira e nacional para melhorar a capacitação dos magistrados. Fundamental que nós tenhamos aqui o ministro diretor-geral da Infam, justamente para aproximar a Infam da nossa escola judicial, a escola mais antiga do país, e permitir que nós tenhamos aí uma melhoria daquilo que nós necessitamos, que é uma melhor capacitação do magistrado para melhor prestação jurisdicional. A Infam foi criada por membros da nossa EGEF, como podemos lembrar o nome do seu próprio patrono, o ministro Salve de Figueiredo Teixeira, que foi diretor-geral da Infam e também um dos seus fundadores, e é considerado também um dos 3 grandes pioneiros da nossa querida EGEF, que no próximo dia 11 de agosto completa 48 anos de fundação. A aula magna foi transmitida pelo canal EGEF Oficial no YouTube e está disponível na plataforma. No Rio Grande do Sul, a comitiva da Justiça Estadual foi à comarca de Caxias do Sul para lançar uma nova ferramenta de inteligência artificial. A reportagem é de Mauro Bercoiser. Uma ferramenta de inteligência artificial foi lançada pelo Tribunal de Justiça e começou a ser implementada na comarca de Caxias do Sul para apoio nos processos e utilização direta dos magistrados, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Para nós é fundamental a importância na medida em que, numa era de rede social, a comunicação assume uma relevância e uma condição tecnológica que proporciona que a gente passe para a sociedade diretamente, sem intermediários, aquilo que realmente acontece dentro do Poder Judiciário, em primeira mão, auxiliando também a sociedade no que diz respeito à busca pelo seu serviço público. No Foro de Caxias do Sul foi lançada uma iniciativa inédita nesta semana pela Direção de Comunicação do TJRS,
com o objetivo de aperfeiçoar a comunicação interna, promovendo o alinhamento entre as diferentes instâncias, setores e funções. O projeto Influencers busca capacitar servidores para colaborarem com a produção de notícias sobre o judiciário, fortalecendo a imagem institucional e aproximando as comarcas do interior. A ação está sendo desenvolvida em parceria com a Corregedoria Geral da Justiça e o Centro de Formação do Judiciário do Rio Grande do Sul. A gente terá toda uma estrutura técnica de apoio às pessoas interessadas nisso, para que, através da nossa direção de comunicação, consigam mostrar o judiciário para a sociedade e levar mais informações para a sociedade da grande quantidade de coisas boas que estão sendo feitas, mas que muitas vezes não são divulgadas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a validade de diversos trechos do Código Estadual do Meio Ambiente e da Política Agrícola do Rio Grande do Sul para florestas plantadas. As informações com Anderson Arcoverde. Os ministros decidiram que a simplificação do processo de licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul só se aplica a atividades de pequeno potencial de impacto no meio ambiente. O colegiado, por maioria, seguiu o entendimento do relator, Cristiano Zanin. O ministro observou que, de acordo com a regulação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a simplificação deve ser aplicada de forma excepcional. Contudo, segundo Zanin, as normas gaúchas flexibilizaram indevidamente a concessão do licenciamento, ao não listar quais atividades poderiam ser autorizadas por meio das licenças mais simples. Entre outros pontos declarados inconstitucionais, está um tipo de licença que flexibiliza o procedimento para atividades que já estão em operação, caso tenham sido descumpridos prazos ou etapas do licenciamento. Já o ponto que delimita o alcance da responsabilidade pessoal dos servidores estaduais no exercício das competências ambientais foi considerado constitucional. De acordo com o relator, a limitação da responsabilização dos agentes públicos aos casos de dolo e de culpa por erro grosseiro não viola a Constituição. Daqui a pouco, o Ministério Público Federal apura denúncias de fraudes com recursos destinados à alimentação de pacientes indígenas no Pará. E o programa Rural Legal entrega mais de 200 títulos de propriedade a agricultores de Alagoas. Nós voltamos já. Os Ministérios Público Federal e do Pará recomendaram a anulação imediata do contrato de venda de créditos de carbono firmado pelo governo do estado e a coalizão internacional formada por países como os Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, entre outros, além de grandes corporações. O contrato, anunciado em setembro de 2024 de quase R$ 1 bilhão, foi considerado ilegal por se tratar de uma venda antecipada de créditos de carbono referentes a períodos futuros, prática expressamente proibida por lei. O MPF e o Ministério Público Estadual requisitaram que o governo do estado e a Companhia de Ativos Ambientais e Participações do Pará comuniquem em até 10 dias úteis a decisão sobre a adoção das medidas, ou seja, a anulação do contrato. Uma cópia da recomendação foi encaminhada à organização coordenadora da coalizão estrangeira. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que a concordância dos herdeiros não valida a doação que comprometeu a parte legítima de um patrimônio doado. Reportagem Jéssica Castro. O colegiado reconheceu a nulidade absoluta de uma doação que ultrapassou a metade do patrimônio do doador, feita por meio de escritura pública de partilha em vida. Os ministros entenderam que, ainda que os herdeiros tenham concordado na época com a divisão desigual dos bens e renunciado a eventuais ações futuras, a doação não poderia ser convalidada. O caso ocorreu na vigência do Código Civil de 1916 e a norma estabelecia que a partilha somente seria válida se respeitasse a reserva de 50% do patrimônio destinado aos herdeiros necessários, que seriam os ascendentes, descendentes e cônjuge. No caso analisado, um casal firmou escritura pública de partilha em vida, doando o patrimônio deles aos 2 filhos. Mas a filha recebeu imóveis no valor de R$ 39 mil e para o filho foram doadas cotas de empresas que correspondiam a mais de R$ 711 mil.
O recurso especial chegou ao Superior Tribunal de Justiça após o Tribunal de Origem julgar improcedente a ação declaratória de nulidade de doação relativa a mais da metade do valor do patrimônio devido, ajuizada pela filha. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que, embora os herdeiros possam concordar com a divisão desigual, a doação que ultrapassa a parte disponível não pode ser validada. Seguindo o voto da relatora, a terceira turma definiu que qualquer doação que viole a legítima será considerada nula, independentemente do consentimento dos herdeiros. Ministério Público Federal apura denúncias de fraudes com recursos destinados à alimentação de pacientes indígenas no Pará. Repórter Márcio Fontinelli. Depois de receber uma série de denúncias, o Ministério Público Federal decidiu abrir 2 investigações para verificar a aplicação da verba destinada à alimentação dos pacientes indígenas no Pará. A suspeita é de que as empresas contratadas para o fornecimento de comida às casas de saúde indígena estariam fraudando as planilhas de gastos para receber vantagens indevidas. O MPF vai analisar o contrato de fornecimento de refeição e também a legalidade dos documentos assinados. Em Poço das Trincheiras, Alagoas, 205 títulos de propriedade foram entregues a agricultores por meio do programa Rural Legal. Repórter Lídia Lemos. O projeto do Poder Judiciário de Alagoas, que conta com a parceria do Governo do Estado e da Associação dos Notários Registradores, tem como finalidade regularizar pequenas propriedades de terra, com dimensões inferiores a 50 hectares. É um momento muito importante, não só para o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, mas para a população de Poço das Trincheiras, porque os produtores rurais que se encontram na faixa de vulnerabilidade vão hoje ter o seu documento de propriedade. E isso é um direito constitucionalmente garantido e que nós estamos fazendo valer nesse instante. Seu Pedro sustenta toda a família com a pequena terra, que tem há mais de 30 anos e é herança do avô. Esse terreno foi a minha vida, o meu sustento, tanto eu como meus filhos. O meu agradecimento está sendo uma coisa demais, de agradecer de mãos abertas. Não é nem de mão fechada, é de mãos abertas, porque isso é uma coisa interessantíssima para nós que somos do campo, agricultor. O Programa Rural Legal busca garantir mais dignidade e segurança jurídica para esses trabalhadores rurais e possibilitar acesso ao mercado do crédito. Essa união de esforços, de propósito, é o que proporciona nós estarmos no dia de hoje entregando esse direito essencial para o homem do campo, para o produtor rural, para o agricultor familiar aqui da cidade de Poço das Trincheiras, dando a ele condições materiais de alcançarem um patamar melhor para as suas próprias vidas, para os seus familiares. Uma coisa esperada, né? Desejada, e agora estamos vendo essa realização acontecer através da ação do governador Paulo Dantas e do Dr. Fábio Bittencourt. O Poço está avançando, está crescendo, está desenvolvendo. E essas ações só vêm a contribuir positivamente para que esse avanço continue. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.